Opa, fiel, primeiramente quero pedir para que você deixe o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Então, fiel, venham fazer um vídeo aqui falando sobre mais uma polêmica envolvendo o Duílio e a torcida do Corinthians. Né, já virou rotina isso daí e o Duílio realmente vem maltratando a torcida do Corinthians. Não sei se ele está com raiva, né, aparente estar com raiva, porque lá no jogo contra a Argentino Júnior ele foi lá tomar boca com os torcedores, foi bater boca com os torcedores, porque a torcida estava criticando ele, que é normal, que tem que fazer, é o mínimo. O mínimo que ele tem que ganhar é críticas, porque ele está fazendo uma gestão horrível no Corinthians, horrível. Esse ano que ele fez com o Corinthians foi absurdo. Aí foi lá, foi criticar os torcedores, foi discutir com os torcedores e ainda falou que a torcida do Corinthians tem que apoiar, não criticar. Aí eu falo, a torcida do Corinthians talvez seja a única torcida no país que você não precisa pedir apoio, Duílio. Que um time não precisa pedir apoio para ela. O Corinthians nessa má fase horrível que tá, né? A torcida foi lá no setor visitante do Argentino Júnior e lotou. E também quero, né, vou pegar um gancho depois sobre até essa questão do Argentino Júnior. E ontem o erro foi o seguinte: a torcida do Corinthians teve dificuldade para entrar na sua própria casa, porque a diretoria, né, a gestão, resolveu fazer uma manutenção não, resolveu mudar, né, o mecanismo de ingresso da arena em cima da hora. Né? Então o corintiano foi, que estava com seu ingresso digital, tinha que fazer a mudança para o ingresso físico. Então, assim, realmente foi um negócio assim complicado, porque o Corinthians não começou o jogo com sua plenitude de torcedores na arena, como realmente tem que ser. E muitos torcedores que pagaram caro, não conseguiram assistir o jogo do começo. Então, assim, é complicado, né? Porque o torcedor já não basta a fase que a gente vem sofrendo. Aí o torcedor pega seu dinheirinho, vai comprar seu ingresso para torcer pelo Corinthians, para apoiar, para o Corinthians sair dessa fase. E ontem fez toda a diferença, né? O Corinthians não é um clube que tem uma torcida que tem o clube. Todo mundo sabe disso, daí é unânime. E ontem mostrou isso mais uma vez. E o Duílio, né, cometendo mais uma vez esses erros. Né? Contra o Argentino Júnior lá, já pagamos o dobro do valor que era para ser pago, né? Porque o Duílio colocou no site do Corinthians que era apenas ingresso digital. E esse ingresso digital custava um valor absurdo. E quanto ao Argentino Júnior, tinha postado no seu site que poderia haver retirada de ingresso no seu estádio com valor de R$ 170, que era praticamente a metade do valor que o Corinthians havia informado para seu torcedor, fazendo apenas a retirada pela parte digital, pela forma digital. Então, o torcedor corintiano lá na Argentina pagou caro no ingresso, já não basta hospedagem, já não basta alimentação, já não basta passagem. E agora, nesse jogo na Arena, o corintiano tem dificuldade para entrar no jogo na sua própria casa. Né? O Corinthians perde porque não tinha aquela massa completa desde o começo do jogo. A torcida fica irritada, a torcida entra irritada no estádio. Né? A torcida tem que pegar a fila que não era para pegar, tem que se estressar. Por quê? Porque o seu Duílio mais uma vez errando. Então, assim, o Duílio tá tendo uma falta de consideração com o Corinthians, de profissionalismo no Corinthians, que é um negócio absurdo. Parece que o Corinthians é um time qualquer, velho. Parece que ele não sabe o tamanho do time que ele tá como presidente, né? Eu acho que ele é muito pequeno mesmo para ser presidente do Corinthians, né? Essa chapa Andrés, na verdade, não é nem chapa Andrés, chapa renovação e transparência. Mas eu tenho até vergonha de falar que essa chapa se chama renovação e transparência, porque nada disso tem. Porque o Duílio não veio pedir desculpas para a torcida, nem pelo episódio contra a Argentino Júnior, que já foi um absurdo, e agora se repete um episódio pior e dentro da nossa arena, e ele também não apareceu para dar uma entrevista, né? Então, assim, o cara é um bunda mole, o cara não tem nenhuma consideração pela torcida, né? É um cara que quando o Corinthians estava na má fase, tá na má fase ainda, né? Na minha opinião, né? Tá na má fase ainda, tem que ter uma sequência, enfim. Mas nessa má fase do Corinthians, o Duílio não apareceu para dar uma entrevista. Se escondeu atrás do Vanderlei.
E o Vanderlei também, para dar entrevista, deixa eu te falar, né? Só fala o que ele quer. O repórter pergunta uma coisa que pode ser relevante para o torcedor, porque a dúvida do repórter é a dúvida do torcedor, e ele não responde, ele só responde o que ele quer. Então, o corintiano ficou aí por muito tempo sem ter uma informação sobre o clube, sobre o time, sem ter uma orientação. Aí depois que a torcida invade, né, invade o CT, são delinquentes, isso e aquilo, né? Aí é complicado, né? Esculhambar o torcedor do Corinthians que não recebe uma informação, né? Depois que acaba invadindo, não é o correto, mas vocês dão motivo, né? Vocês dão margem. E eu achei que pelo menos na vitória ele ia aparecer na zona mista, né? Pra falar alguma coisa, mas nem na vitória ele apareceu. Então, assim, o Corinthians tá largado, tá? Pelo presidente, tá largado. O Bruno Mendes, que vem sendo um dos melhores, se não o melhor jogador do Corinthians aí nos últimos jogos, tá indo embora. Né? Pelo que eu tô vendo, ele vai embora realmente. Flamengo já fez proposta, Atlético Mineiro já fez proposta. A dupla Grenal, Inter e Grêmio já fizeram proposta pro staff do Bruno Mendes. Então, assim, pelo que eu tô vendo, não vai renovar com o cara, vai deixar o cara embora. E é complicado, porque o Corinthians precisa de um zagueiro, o Bruno Mendes está indo bem, não tá jogando como zagueiro, não tá. Mas ele pode ser o futuro da zaga do Corinthians. O Gil já tá na hora de ir embora. O Gil ontem pra mim fez uma partida péssima. Eu vi aí influenciadores do Corinthians dizendo que o Gil foi bem, que foi muito bem. Cara, pelo amor de Deus, vamos passar pano pra jogador não, velho. Jogador vem e vai. Vamos falar a verdade. Eu vi influenciadores dizendo que o Gil jogou bem ontem, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, o Bruno Mendes, que poderia ser substituto do Gil, né? E tá indo bem na lateral direita, né? Enquanto o Corinthians não traz um lateral direito físico, com boa parte física, já que o Fagner já não tem mais isso. Ele tá indo muito bem, tá marcando muito. Olha a raça que o cara deu ontem, velho. Carrinho, trombada, joga o jogador do Fluminense longe, né? Ele dá, chega pra lá. E é isso que o corintiano gosta, que o corintiano precisa. Mas a diretoria quer mandar o cara embora, porque o cara tá pedindo salário alto por erro da própria diretoria. Porque você não pode deixar para renovar o contrato do cara no último ano de contrato. Senão, ó, o clube fica na mão do cara. E obviamente que ele vai pedir o salário alto, né? Obviamente, isso daí é claro, isso aí foi amadorismo da diretoria. Então eles próprios fazem a merda e não querem tentar pelo menos consertar a merda. É claro que com mais esforço, né? Com mais esforço, mas não querem nem consertar a merda, né? Quer deixar pra lá. Aí o Corinthians vai, deixa de pagar, sei lá, 750 mil, né? Com as luvas diluídas pro Bruno Mendes. O salário dele vai ser de 500, né? Ele quer um salário de 500, mais 250 mil por mês seria para diluir no salário as luvas que ele quer, que no total dá 10 milhões, se eu não me engano. É... Aí depois chega e não pagar isso pro Bruno Mendes. Aí no meio da temporada traz o zagueiro, que muitas vezes é pior que o Bruno Mendes, velho, às vezes até emprestado e paga pro cara mais de 1 milhão. Então assim, é umas coisas que eu não entendo que o Duílio tá fazendo, o Alessandro, não entendo. Eu acho que os caras querem fazer mal pro Corinthians mesmo, ou então é muita burrice, né? Das duas umas, eu acho que ou é muita burrice, ou então eles querem fazer mal pro Corinthians. Enfim, Duílio, você tome postura e trate a fiel torcida como ela merece, né? Sem fazer essas besteiras e até dificuldade para entrar na nossa casa, irmão. Isso daí é demais. Comente o que você achou, se inscreva no canal se você não é inscrito e vai Corinthians.